Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma quinta-feira da live do Evangelho do JEP. Eu sou Aníbal Albuquerque e é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo à casa de Paulo e Estevão, ao JEP, a mais uma quinta-feira de Evangelho. Olá, Carolina, tudo bem, Carol? Olá, Kelly. Sandrinha, boa noite. Boa noite, Clara, Gilvana. Olá, muito boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. E nesta quinta-feira, mais do que especial, continuamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a mão direita. E aí todas as temáticas que Kardec organizou, tanto os seus comentários como de outros espíritos, instruções dos espíritos, são voltadas à caridade. Boa noite, Terezinha, boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Silvia, Maria, que coisa boa. Boa noite, Mary. E o nosso tema de hoje vai ser sobre a beneficência, tá bom? Mas antes da gente abordar esse tema, eu gostaria de trazer os avisos da casa com relação às nossas palestras públicas de amanhã. Nós temos dois irmãos que vão palestrar amanhã, duas temáticas importantes. E no JEP da Água Fria, ambas palestras presenciais, sendo que a da Água Fria é transmitida ao vivo pelo Instagram, ficando depois gravada no IGTV do Instagram e também depois é gravada, transferida para o YouTube no JEP TV. Lembramos que no JEP da Água Fria a capacidade máxima são 91 pessoas. E o tema será Herculano Pires, o filósofo do tempo. Será com o nosso querido irmão Lindenberg Castro. Tá? Lindenberg Castro falará sobre Herculano Pires, o filósofo do tempo. E já no JEP da Piedade, a nossa querida Pera Capelo, peregrina, abordará o tema O que aprendemos com a pandemia. Ambas palestras às 20 horas de amanhã. Lembrando que no JEP da Água Fria a capacidade do salão são 91 pessoas, com distanciamento, uso de máscara, álcool. Temos também o passe e a água fluidificada. E no JEP da Piedade a nossa capacidade máxima são 60 pessoas. Tá? Então, dê uma olhada. Aníbal, eu não peguei o tema de amanhã, quem é o palestrante. Dá uma olhada no nosso Instagram, jep.oficial, ou no Facebook, ou no site do JEP. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa prece inicial, para que possamos entrar em sintonia consigo e com os benfeitores espirituais aqui presentes, para que eles possam nos assistir, nos amparar, nos acolher e nos trazer, fazendo com que essa mensagem do bispo Adolfo, o bispo de Argel, possa adentrar em nossos corações, fazer sentido às nossas mentes. Então, Mestre Jesus, querido Kardec, querido bispo Adolfo, agradecemos por esse momento, por esta oportunidade de aqui nos encontrarmos juntos reunidos em teu nome, Senhor Jesus. Se conforme as tuas palavras e principalmente os ensinamentos trazidos pela espiritualidade amiga. Abençoa-nos, fazendo com que possamos ter uma noite harmoniosa, proveitosa e que possamos compartilhar experiências, percepções e visões. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Boa noite Elise, boa noite Ângela, boa noite Rogitânia, Amauri, Luciana, muito boa noite a todos vocês. Meus irmãos,
A mensagem de hoje, do nosso evangelho, é sobre a beneficência, só o item 11 do capítulo 13. E lembrando que a beneficência é um ato ou uma prática, de fazer o bem ao próximo, ou seja, tem a ver com a caridade. E para que possamos, antes de adentrar nessa temática, gostaria de trazer uma mensagem de nosso irmão querido Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na psicografia do Chico. É a mensagem número 4, em silêncio. E olha que interessante, nesta mensagem, Emmanuel nos apresenta uma diversidade de práticas de caridade, práticas de fazer a beneficência, práticas de praticar o amor, de colocar o amor em ação. Vejamos o que Emmanuel nos fala no título, mensagem número 4, intitulada Em Silêncio, do livro Vinha de Luz. Emmanuel introduz essa mensagem com uma de Paulo em Efésios, quando ele diz assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, oi Renezinho, boa noite a todos vocês. Então aqui, Paulo em Efésios, e Emmanuel traz essa mensagem, nos alerta sobre a necessidade da gente não estar preocupado em fazer caridade ou servir na vista dos outros, quando os outros estão olhando para que nós sejamos vistos, percebidos e digam que somos bons. Tá? Não fazer somente desta forma. Claro que é muito bom quando a gente ajuda coletivamente, e a gente conhece muitos grupos que fazem um trabalho voluntário maravilhoso. Não desmerecemos isso. Mas que nós não façamos, somente neste formato, quando estão nos vendo. Façamos também em silêncio. E Emmanuel vai listar aqui, vai trazer um rol de possibilidades, de práticas, que nós podemos realizar no dia a dia. E o cuidado que temos que ter ao praticá-la. Começa então Emmanuel. Se você sabe, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a sua luz. Se você tem, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a sua posse. Se você ama, não tira o objeto amado com exigência. Não fira o objeto amado com exigências. Se você pretende curar, não humilhe o doente. Se você quer melhorar os outros, não maldiga ninguém. Se você ensina a caridade, não se traje de espinhos, para que o seu contato não dilacere aqueles que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor lhe confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às escondidas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Você, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não lhe deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem se consagre aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Com essa mensagem de Emmanuel, alinhada ao Evangelho de hoje, do bispo Adolfo, bispo de Argel, em que ele vem falar
de quando esteve encarnado na Terra. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux, 1861. E ele vem dar o seu depoimento, vem relatar o quanto a beneficência, o quanto a caridade foi útil em sua vida. Lhe beneficiou, lhe ajudou. E provavelmente, inclusive, amanhã a Pera vai falar sobre pandemia, o que é que a gente aprende com a pandemia, né? Onde muitas vezes não pudemos sair, né? Estávamos reclusos em casa e aí a gente não podia ajudar o outro, não podia beneficiar. Alguns, apesar disso, continuaram fazendo, ajudando. Então, nessa mensagem de hoje, a instrução do Espírito, Adolfo, né? Ele vem falar aos nossos corações, às nossas mentes, o quanto lhe foi útil ser bondoso, praticar a caridade com os irmãos. Então, ele fala inclusive que esse tipo de prática nos ajuda em nossas vidas, ajuda a gente no dia a dia, ajuda a gente não ficar tão centrado em si, não ficar tão focado em nossos problemas. E nos dias atuais, a literatura que aborda essa temática, trabalho voluntário, né, balanços sociais, psicologia social, procura mostrar os benefícios do voluntariado, os benefícios do engajamento em causas, o benefício que os funcionários de uma instituição, as pessoas que colaboram para uma instituição, o quanto eles são beneficiados quando eles se engajam em trabalhos sociais. Ao mesmo tempo, fazendo também com que as organizações indiretamente sejam beneficiadas. A Vanessa fala assim: muitas pessoas não pararam, é verdade, enfrentar o desconhecido vírus e levaram ajuda. Tenho por essas pessoas profunda admiração. E é verdade, minha amiga. Muitas pessoas não pararam e ajudaram, né? Encontraram alguma forma de ajudar, de servir, de auxiliar. Aí é que ficaram mais preocupadas com aqueles que estavam na rua, com aqueles que estavam sem poder trabalhar, que foram demitidos por questões, né? Outras vezes, pessoas que partiram, que eram o sustento da casa, e de uma hora para outra a família perdeu o sustento, né? Então isso é importante. Então, as instituições perceberam que seus colaboradores, quando estão engajados nessas causas sociais, diminui o absenteísmo, melhora o clima organizacional, melhora o relacionamento entre os demais. E as pessoas começam a mostrar, e hoje isso é tão importante, quando a gente vê vários expositores, palestrantes, abordando temáticas como propósito de vida. Dá um sentido às nossas vidas. Então, o bispo Adolfo, bispo de Argel, ele vem mostrar para cada um de nós o quanto foi valioso para ele esse trabalho na seara do bem. E ele diz assim: a beneficência, meus amigos, dar-nos neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. E você fica de bem consigo, fica em paz. O outro, a gratidão do outro faz com que muitas vezes ele até reze por você. O sentimento de gratidão que ele tem, a espiritualidade amiga observa esse trabalho, quando ele é feito com amor, quando ele é feito de coração, percebendo o quanto você está se doando, se dedicando, e você é ajudado, né? Em que você também se sente melhor. E aí ele traz uma reflexão quando ele diz assim: se nós pudéssemos compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Às vezes a gente não consegue abarcar, às vezes a gente não consegue perceber o quanto
aquela atitude, aquela ação fez bem ao outro. O quanto a espiritualidade amiga ficou feliz, se sentiu realizada diante daquelas ações, né? Quantas vezes, às vezes até irmãos desencarnados que estão sofrendo ou que estão causando dor, são também ajudados, são beneficiados. Muitas vezes, por mais que não queira, e aí me lembro muito sempre da história do filme Divaldo. Quantas vezes Divaldo não falou nas palestras do seu obsessor? Aquele irmão que lhe acusava, aquele irmão que lhe perturbava até quando ele estava sempre fazendo bem. Vanessa diz, você é sempre o maior beneficiado, e é verdade. É dando, né, Vanessa, que se recebe. São Francisco nos fala disso. Então, Divaldo continuou, não arredou o pé de levar alimento, e o trabalho crescendo, e ele sendo incomodado, sendo perturbado, não só por aquele, mas por outros espíritos que se sentem contrariados, se sentem insatisfeitos com o trabalho realizado na seara do bem, né? Trabalho social, trabalho espiritual que Divaldo também faz na literatura, com palestras, com realização dos trabalhos sociais, com atendimento de irmãos, com atendimento fraterno. Quando você está ajudando alguém encarnado, também está ajudando alguns desencarnados, né? E aquilo ia deixando aquele irmão cada vez com mais raiva, mais revoltado, mais insistente, né? Na sua perseguição a Divaldo. Até que é chegado um dia, é chegado uma hora, como é relatado no livro, no filme, quer dizer, em que a Casa do Caminho, a Mansão do Caminho, acolhe uma criança, um bebê que havia sido abandonado. E Divaldo cuidou especialmente daquela criança, né? Procurando dar banho, vestir-lhe e alimentar. Além do afago e carinho. Desculpa. Quando chega o seu obsessor de carteirinha. E Divaldo, né, envolvido naquele trabalho com amor, naquela beneficência, reclama da sua presença, pede-lhe que ele se retire, que ele não o importune, porque ali ele está como uma criança, que requer atenção, que requer carinho, que se ele for agir como ele sempre faz, aquilo não será bom, não fará bem àquela criança, não fará bem nem a Divaldo, quanto mais àquela criança. E aí, para sua surpresa, né, aquele irmão, seu obsessor, já de vidas anteriores, diz que é por conta daquela criança que ele ali está. E por conta daquela criança que ele consegue perceber que Divaldo está mudando alguma coisa. E Divaldo diz, agora que você percebeu? E o irmão diz, sim, porque essa criança foi minha mãe no passado. Então, apesar de toda a obra já nos dias mais presentes de Divaldo, aquele irmão ainda cego, enraivecido com seu desejo de vingança, não percebia nem a mudança que se dava e que se dera em Divaldo e nem o todo o projeto, todo o trabalho realizado em prol de tantas pessoas. Mas no momento, só que para que nós percebamos o seu egoísmo, só no momento em que Divaldo, de coração, está ajudando uma criança que por coincidência a gente sabe que não existe, a espiritualidade sabe o que faz, que eu vou continuar usando a palavra coincidência porque fica mais poético. Então, quando por coincidência aquela criança é acolhida na Mansão do Caminho e Divaldo se envolve diretamente em seu benefício, é que aquele irmão começa a abrir os olhos e dá uma trégua. Ele não perdoa. Ele dá uma trégua e vai observar o que Divaldo vai fazer com aquela criança. Mas ali há início de um processo de mudança. Por mais que seja lento, que seja difícil, mas há uma pausa,
há uma parada. E é tão interessante, ele não via todas as coisas, mas quando algo de seu foi tocado, aquela criança havia sido sua mãe, aí sim, começa a lhe abrir os olhos, começa a lhe tirar as vendas, as crostas que o deixavam cego pela sua raiva. Então, essa mensagem de hoje é muito bonito quando ele... Aí eu vou ler na íntegra, da forma como ele escreveu, como ele quis expressar o quanto beneficiou a ele a prática da beneficência, a prática da caridade. Ele fala assim, eu vou reler, só que agora eu li diferente, agora eu vou reler como ele escreveu. Pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir seu irmão. Olha que lindo isso, meus irmãos. O quanto encerra de agradável e grande essa generosidade de almas. Ter por única ocupação tornar felizes os outros. Você sabe, você já sentiu o valor disso? Você percebe isso? Quando eu pergunto assim, é fazendo um convite, porventura, para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. É interessante que quando a gente vai falar sobre o trabalho voluntário, e principalmente o trabalho voluntário na casa espírita, e quando a gente mostra um pouco do livro Conduta Espírita, do Chico Xavier e Valdo Vieira, algumas pessoas começam, e isso a gente também encontra em outras literaturas, não só dentro da doutrina espírita, mas na literatura também empresarial, onde algumas pessoas, a maioria, imagina que não consegue dar aquele passo de fazer o trabalho voluntário em prol do outro, porque é difícil, porque ainda não reúne as condições apropriadas necessárias. Às vezes não é fácil sair da inércia, sair de estar parado, sem fazer aquele tipo de ação, aquele tipo de prática. E aí o convite que a gente faz sempre a esses irmãos, e lançamos agora, é faça. Saia. Não importa em que situação você esteja. Se você quer se engajar em algum grupo ou alguma instituição, que ela possa lhe preparar para isso. Porque o trabalho voluntário não é um trabalho descompromissado. É um trabalho de compromisso, um trabalho de doação, um trabalho de dedicação. Como foi dito, é um trabalho de caminho de ida e de volta. A gente sempre dá algo, mas a gente recebe muito também de volta. Então, a gente sempre fala para as pessoas e convida, faça. E é interessante o relato depois que elas adentram no trabalho voluntário. Uma das coisas que elas dizem é, poxa vida, por que eu não comecei antes? Aníbal é tão bom. Se eu soubesse antes, já tinha começado. Agora eu não quero mais parar. Eu fui mordido por essa chama do bem. É tão gostoso, me está fazendo tanto bem. As pessoas estão vendo o quanto eu mudei. As pessoas estão sentindo que eu estou melhor. Então, não deixe, não perca essa oportunidade. Não permita que a inércia lhe frustre de fazer um trabalho em prol do outro. Renézinho lembra assim, precisamos deixar de lado a ideia de que precisamos estar 100% bem para iniciar um trabalho no bem. Na doação melhoramos a nós mesmos, é a mais pura verdade. A gente vai sendo tratado ajudando o outro. A gente também é ajudado. Legal. Boa noite, Maurinho. Salatiel, boa noite. A Lana também. Então, ele diz assim, ele continua falando assim, ele faz a seguinte indagação. Quais as festas mundanas que você pode comparar com aquelas que você celebra quando, como representante da divindade,
leva a alegria a estas famílias que a vida apenas conhece as vicissitudes e as amarguras. Olha que interessante, ele está colocando aqueles que fazem o trabalho voluntário como representantes da divindade, anjos da guarda, que vão levar algo, levar alegria, levar esperança, levar palavra, levar ensinamento, às vezes cortar um cabelo, às vezes fazer uma maquiagem, né? Ao outro, levar alegria àquelas famílias que da vida elas conhecem apenas as vicissitudes e as amarguras. Olha que interessante, né? Então ele diz que não tem nenhuma festa mundana que nos dê mais prazer do que realizar um trabalho desse voluntário. Como é satisfatório quando a gente vê isso. Quantas vezes a gente viajou a Jaguaretama e também trabalhos aqui em Fortaleza, em Messejana, Praia do Futuro, né? Às vezes na Água Fria, no Lar de Clara. Quantas vezes, quanta felicidade, quanta gente sai leve, realizado, inclusive estamos em campanha. Nós deixamos lá no JEP da Água Fria, no JEP da Piedade, nós temos um local onde você pode deixar brinquedos e material escolar. É mesmo, Aníbal? Para quê? Porque no final do ano a gente está atendendo aí umas 800 crianças, jovens, né, de Jaguaretama, de 6 casas espíritas, da Praia do Futuro, jovens e crianças de Messejana e às vezes de outras casas espíritas. Então, é uma oportunidade ímpar. Se você quer participar, passe lá no JEP, deixe sua doação. Se você não tem um contato de ninguém, pode entrar em contato comigo. Aníbal Albuquerque, aí no Instagram. Inclusive, hoje eu já fui buscar doação para levar semana que vem. Então, é uma bênção, meus irmãos. E a gente tem muitas formas de colaborar. Eu posso ser só um doador. Eu posso ser um arrecadador aí no seu condomínio, no seu trabalho. Eu posso ser aquele que está montando os brinquedos, embalando, separando por casa. Eu posso ser aquela pessoa que pode estar colocando no caminhão que vai levar. São tantas casas, tanto material que a gente precisa de esforço humano. Eu posso ser aquele que está viajando e está participando da festa, fazendo as entregas. Então, existem muitas formas. Eu posso ser aquele que está em todas essas etapas. Então, tem muitas formas de ajudar e colaborar. Você tendo como ajudar financeiramente, dando em dinheiro ou comprando algo, ou participando, se engajando nesse trabalho, né? Então, quais as festas mundanas que você pode comparar com aquela que celebra quando, como representantes da divindade, você leva a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Gente, a gente dá uma mochila com itens, 20 itens, e muitas vezes a gente não tinha noção e fizemos uma entrevista, né? Fizemos uma coleta de informações, onde mães, né, que participam falaram que às vezes aquele material é super útil porque no começo do ano ainda não tem chegado pela prefeitura ou pelo estado o material escolar. Às vezes eles dividem com seus filhos, com os outros filhos da casa, ou então às vezes com um vizinho, às vezes com um parente. Terezinha fala assim: há 12 anos sou voluntário com crianças com câncer. É muito gratificante. Que legal. Muito importante isso, esse compromisso, né? Muito bom, Terezinha. Parabéns, minha amiga. Parabéns. Então fala ainda assim. Ele agora está trazendo, o bispo, né? Adolfo está falando de como ele se sente quando ajuda. Ele disse assim: você compreende quão é deliciosa as impressões que você recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero? Então, a pessoa que fica feliz por estar recebendo algo é de uma gratidão tão grande que também lhe toca, lhe encanta. Compreende as obrigações que tende para com os seus irmãos. A gente precisa, né? Quem tem mais para quem tem menos, e sempre alguém tem algo para dar. Sempre tem. Vá aos encontros do infortúnio, vá em socorro, principalmente daquelas misérias ocultas, aquelas que ninguém às vezes está vendo.
E às vezes aquela miséria oculta está bem pertinho de você. Quantas vezes você não chega a você uma pessoa, às vezes que trabalha até na sua casa, que está passando por uma situação difícil, né? A gente fala uma maré não fácil, que aí começa a desencadear um monte de coisas ruins. A Vanessa fala assim, todos temos o que doar, é verdade. E na mensagem de Emmanuel ele aborda alguns aspectos de doação, que a gente vai reler ao final. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que está passando por uma situação ruim, e quanto mais ela continua, seja de ordem material ou mesmo ouvido, né? A caridade moral. Legal, muito bem lembrado, Vanessa. Então, às vezes, aquela pessoa está ruim, e aí ela se abate, se entrega, e as coisas pioram, porque a sua carga emocional, a carga de pensamentos, agrava. Ela se prostra, fica cansada. E às vezes uma palavra, às vezes mesmo uma ajuda material, às vezes um redirecionamento de pensamento, de ponto de vista, muda a situação. E aí, muitas vezes, com um dia, com 2 dias ou 3 dias, a realidade daquela pessoa se transformou, mudou. E ela é extremamente grata. E não tem sentimento mais agradável para aquela pessoa que agora se sente melhor, bem como para aquela pessoa que teve a oportunidade de ajudar. Não tem coisa melhor. E é isso que ele está falando aqui. O sentimento, né, que recebe aquele que vê renascer a alegria. Então, só em você está colaborando. O René trabalhou durante muito tempo com gestantes, né? E ele como médico, o René Luiz, ele como médico deve saber a felicidade que ele tinha quando ele via aquelas mães, né, gestantes, na verdade gestantes, sendo ajudadas, entendendo, sendo beneficiada, sendo transformada. Maurinho fala assim, fazer o bem sem ver a quem, é exercitar o amor incondicional, então que brilhe a nossa luz. Com certeza, Mauro Pinheiro, brilhe a nossa luz. Porque a gente tem uma luz e essa luz precisa brilhar. Brilhar. Mas esse brilho não pode ofuscar. Esse brilho não pode encandear. Esse brilho não é para nos enaltecermos, mas sim para enaltecermos o outro que precisa ser ajudado, para guiar o outro, para mostrar o caminho, para lhe trazer paz, lhe trazer harmonia e não ofuscamento. Muito bem lembrado, Mauro. Obrigado. Show de bola, meu irmão. Então, Bispo, né, traz coisas maravilhosas, coisas belíssimas. Ele fala um momento que ele fala caridade. Ele usa, inclusive, a acentuação de exclamação para ressaltar esta palavra, para exaltá-la. Caridade. E aí complementa ele. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, que ela conduz os povos à felicidade. Olha que beleza de trecho narrado por Adolfo. Renezinho lembra assim, gratidão quando sentíamos o amor do Evangelho transformar a vida das gestantes e dos filhos. Porque elas eram gestantes, mas muitas delas já tinham um filho correndo, um filho na mão, um filho no colo, um filho na barriga, né, Renê? Quantas muito novas já tinham às vezes 2 filhos, ou estavam esperando o 2º ou 3º filho, né? Quantas vezes acontecia isso? Então, que a gente possa... Olha a beleza, ele sintetizou, por isso que é a máxima da doutrina, caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Se porventura, meu irmão, minha irmã, você ainda não teve esta experiência, esta oportunidade, e você disse, Aníbal, eu não estou bem, eu não posso. Vá fazer algo para o outro, faça. E você verá como você se sentirá bem. Inclusive, no próximo sábado, nos 2 próximos sábados, dia 23 e dia 30, teremos montagem das cestas básicas, lá no JEP da Água Fria, lá no estacionamento, lá
na salinha do alimento. Trabalho lindo com as gestantes, a Silvia Maria lembra aqui. Legal, isso mesmo, que acontecia. Vai já voltar na Praia do Futuro, na Messejana e na Água Fria. Né? Trabalho com gestantes. Então, quer fazer um trabalho? Aníbal, eu não sei, eu não conheço ninguém. Apareça no sábado pela manhã, lá no JEP da Água Fria. Procura o Henrique. Teremos montagem de cesta. Você pode ir agora nesse sábado, dia 23, ou no outro sábado, dia 30. E aí leve também alimento, né? Faça o bem, meu amigo. Tem muitas formas, muitas possibilidades. Dani, se for o trabalho da montagem da cesta, será no próximo sábado, dia 23, e no outro, dia 30, pela manhã. Se for o trabalho com gestantes, ele está suspenso por enquanto. Mas quando ele estava acontecendo, ele estava acontecendo na Água Fria no sábado à tarde, na Messejana no domingo de manhã, se eu não me engano, porque antes era sábado à tarde, aí eu estou enganado, e na Praia do Futuro no domingo de manhã, tá certo? O trabalho de gestantes era feito nesses dias e horários, mas a montagem da cesta está acontecendo e a gente precisa de ajuda, porque a gente monta pelo menos mais de 500 cestas, tá bom? É um trabalho muito legal. Praticando-te, ou seja, praticando a caridade, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu não lhes será consolação das alegrias de que fruirão mais tarde. Né? Então, foste tu virtude divina, ou seja, foste tu caridade. Isso o bispo falando, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Olha que interessante. Os momentos mais sublimes, os momentos mais felizes, os momentos mais gratificantes deste bispo, do bispo Adolfo, foi quando ele estava praticando a caridade, que proporcionou esses momentos, né? E aí ele diz assim, ele fala tão bonito, ele fala com tanta sinceridade, ele fala com tanta propriedade, né? Que ele diz assim, que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala. Acredite nele. Acredite nesses que aqui já falaram hoje, né? Escreveram e eu li. Eu lhe digo, eu também faço trabalho voluntário e é gratificante. Somente aquele que ainda não começou a fazer não tem noção do que está perdendo. Então, arregace a manga e vamos trabalhar. Pois aqueles que já fazem isso sabem de quão isso faz bem. Então ele pede que a gente acredite no que ele está dizendo. É na caridade que você deve procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Está aflito? Está aí o remédio. Uma receita, né, natural, uma receita espiritual, sem precisar gastar dinheiro. Você pode gastar só seu tempo, só se doar, se dedicar. Então, quem não quer estar em paz consigo, ter paz no coração, vá fazer trabalho voluntário que você terá. Quem não quer se sentir contente da alma, uma paz espiritual, uma harmonia, um sentimento de leveza. E às vezes estamos tão pesados. Vanessa fala assim, esse remédio aí é certeiro. E não tem contraindicação. Pode tomar, sem medo, sem receio. E quanto mais você tomar, mais você se sentirá bem. Não é isso? E aí ele diz, é o remédio para as aflições da vida. Porque a gente começa a relativizar as nossas dores. A gente começa a diminuir, a se esquecer dos nossos problemas. Quando estiver a ponto de acusar a Deus, lança um olhar para baixo de você e vê as misérias que tem a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. A Silvia Maria lembra que é o único remédio, né? É o único, Vanessa, legal. Então é um momento muito bem. Quanto bem se tem a fazer? Gente, é tanta gente necessitando e nesses momentos de pandemia mais ainda.
Quantas pessoas, muitas vezes terapeutas, estão atendendo de graça para aqueles que não têm condições, né? Eu estava assistindo outro dia uma reportagem do Quatro Varas, ali pro lado da Barra do Ceará, aquele médico fazendo um trabalho de há tantos anos. Quantos beneficiados não são atendidos? O trabalho que o GEP realiza, tantas casas espíritas, trabalho que evangélicos realizam, trabalho que as igrejas católicas realizam, trabalho que muitas instituições realizam, voluntários, muitas vezes sem nenhuma religião, estão ali arregaçando as mangas, não importa. O que importa é fazer o bem. Ninguém vai lhe perguntar qual é a sua religião. E você também não fira esses irmãos querendo convertê-los. Não, leve a palavra do Senhor, mas deixe-os livres, né? Se eles quiserem se engajar, ótimo, maravilhoso. Se não, continue ajudando. Não vire as costas porque eles não se converteram ao seu propósito, à sua finalidade, ao seu movimento. Não, continue ajudando. Quem sabe um dia a sua ação, o seu exemplo, até porque muitas vezes esses moradores podem ser beneficiados por várias instituições religiosas e não religiosas. Então, se eles forem agora seguir a cada uma dessas instituições, vai lhes faltar espaço, né? Mas o importante é Deus, Deus no coração que existe neles. A Vanessa fala aqui, exatamente, o bem, independente de religião, independente de movimento, não religião também, não importa. Fazer o bem. E que a gente não vire as costas se eu não conseguir arrastar ovelhas para o meu rebanho, né? Se eu não conseguir incutir certas atitudes, certos pensamentos. Não, ajude. A gente nunca sabe dos desígnios de Deus. Às vezes, um dia, há um momento tão especial que aquela pessoa se transforma totalmente. Falo novamente do filme, que também há o livro, né? Somos todos iguais. Acho que já é a terceira ou quarta semana que eu falo desse livro, desse filme que eu vi no Netflix, é maravilhoso. A Silvia Maria lembra que hoje está crescendo muito o amor ao próximo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, ele lembra, quanto bem se tem a fazer. Não se queixe, não se queixe. Ao contrário, agradece a Deus e prodigalizai a mancher da vossa simpatia, do vosso amor, do vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens do mundo, estão sofrendo na dor e no isolamento. Então, que nós possamos agradecer. Vanessa fala assim, Deus nos dá a oportunidade de ajudar todos os dias, só precisamos nos dispor. Às vezes precisamos estar abertos, precisamos enxergar. Rosângela falou do filme, né? Somos todos iguais, assistir, é lindo, é emocionante. J.E. fala assim, ainda há muito no que fazer, com certeza. Se unirmos forças, chegaremos lá, com certeza. Silvia Maria da Benfeito, também assisti um espetáculo. Que legal assistir um espetáculo. Então ele pede que a gente arregace as mangas. E aí ele diz assim no final, porque ele, nessa situação aqui, ele está falando na condição de espírito, de desencarnado, né? Espírito desencarnado. Mas ele vivenciou isso na prática quando vivo. E aí ele vem trazer o seu relato, o seu depoimento. E ele finaliza com essa última frase. Colherá neste mundo bens doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Então, o que pode nos aguardar diante do trabalho realizado na Terra quando encarnado. Assim, meus irmãos, praticamente abordei todas as frases, todo o texto, praticamente todo o texto, acho que 96% do texto que o bispo de Argel, o bispo Adolfo, abordou nessa mensagem intitulada Beneficência. Para o nosso encerramento, gostaria de reler e fazer alguns breves comentários da mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, na psicografia do nosso querido Chico. Essa mensagem eu li no início, mas eu sempre busco ler ao final para trazer mais um enriquecimento
diante da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. A mensagem do livro Vinha de Luz é a mensagem número 4, cujo título é Em Silêncio. E Emmanuel introduz como uma mensagem de Paulo, escrita, trazida em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Nos fala Paulo: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, na verdade, o que Paulo quer trazer aqui, e Emmanuel vai falar, não é que a gente não faça o trabalho voluntário, ou seja, faça só trabalho voluntário escondido, não. Até porque a gente precisa ir na instituição para trabalhar. Mas que a gente não fique propagando, divulgando, a não ser que seja não fazendo autopropaganda, né? A gente pode até divulgar, aparecer em busca de obter mais auxílio humano, auxílio material, auxílio pecuniário, para que haja um engajamento de mais pessoas, de mais contribuições, de mais colaboradores. Aí tudo bem. Mas quando a gente, como diz aqui Paulo e Emmanuel vai abordar, quando a gente tem o objetivo, o primeiro objetivo de estar fazendo isso é ser visto, ser notado, para que as pessoas nos vejam com um olhar diferente, nos enalteça, né? Por questão de vaidade, aí não é meritório. Então, eu vou reler mais uma vez, quando ele diz assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, que a gente não sirva à vista, mas sirva de coração. Possa ajudar. Algumas vezes no anonimato, outras vezes tendo que aparecer como forma de angariar mais recursos, sejam eles humanos, materiais ou financeiros. Então começa Paulo, e aí é muito bonito, porque cada uma dessas coisas que ele vai falar aqui eu posso fazer só com uma pessoa. Eu posso fazer dentro de casa, eu posso fazer na rua, eu posso fazer no trabalho, eu posso fazer nos locais que eu frequento, eu posso fazer na família, assim, no seio familiar, no seio de amigos, na rede social, né? Até na rede social, onde a gente está precisando propagar mais o bem, mas em benefício da nossa evolução espiritual. Nós precisamos trabalhar mais para edificar o espírito. Então Emmanuel vai falando assim: se você sabe, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Olha que interessante, não é para você mostrar que tem sabedoria. Não diria a palavra sabedoria, que tem conhecimento. Porque se você tiver sabedoria, você não ofusca ninguém. Por isso que o título é Em Silêncio. Para que você ajude o outro a crescer e não ofuscá-lo. Se você tem, ajude aos necessitados, sem molestá-lo com a tua posse, para que ele não passe mal, para que ele não fique envergonhado, não fique arrotando riqueza, arrotando conquistas, ou menosprezando o que ele não tem. Silvana fala assim: às vezes devemos deixar os outros verem, praticarmos a caridade para estimular o outro a fazer também. Sim, com certeza o exemplo ajuda muito, inclusive com os nossos filhos, com os nossos parentes. São sementes que lançamos, precisamos sim. O que o apóstolo Paulo está criticando é quando eu faço para me enaltecer, para aparecer, para me autopromover. Legal, obrigado, Silvana. Se você ama, não fira o objeto amado com exigências. Aí a gente diz, é por amor, né? Fica exigindo. Não, não faça isso. Tudo isso é caridade, viu, gente? Tudo isso é caridade. Se você pretende curar, não humilha o doente. Para que ficar dizendo, passando na cara as coisas que ele está fazendo errado? Oriente para que ele não faça mais. Mostre porque isso não é útil, isso não é importante. Mas não deixe ele tão arrasado que ele prefira morrer porque não tem mais jeito. Não, isso não resolve. Isso não ajuda. Se você quer melhorar os outros, não maldiga ninguém. Ou seja, se eu quero melhorar o outro, eu não estou bem porque eu estou falando mal dos outros. Então, que exemplo eu estou dando, né?
Se ensina a caridade, se você ensina a caridade, não se traje de espinhos, para que o teu contato não dilacere os que sofrem, né? Então, muitas vezes o nosso espinho é o pedido de reconhecimento, é o pedido de gratidão, é o sorriso, e às vezes o outro não tem condições. Às vezes é dizer assim, você agora tem que seguir a minha religião. Tome, esse livro agora que é para você, você tem que ler todo dia. Mas a pessoa, ela não pediu, ela não queria. Não, mas vai lhe fazer bem. Será? Né? Então, se você evita se vestir de espinhos, os espinhos da vida, que machucam, que incomodam, que ferem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, na escuridão, no anonimato, sem o ilusório manto da vaidade. Então, nada mais, assim, não tem nenhum problema você servir à vista, mas se a vaidade não é o que está lhe alimentando. É por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. E quando elas não vêm, a gente fica com raiva, chateado, aborrecido, né? Sai chutando, sai praguejando, sai gritando, sai ameaçando. Você, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não lhe dê cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem lhe consagre aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. E por último, foge às referências pessoais e aprendemos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então essa mensagem de Emmanuel, em conjunto com a mensagem principal do Bispo Adolfo, nos mostra, e aí ele trouxe o seu relato do que ele viveu quando encarnado na Terra, de quão bem a caridade lhe fez. E aí ele até fala, né, como a gente comentou, ele pede que acreditem nas palavras dele. E quando ele pede que a gente acredite, ele convida mais ainda que, além de acreditar, pratique, faça, coloque em ação o presente que ele está ofertando por meio dessa mensagem. Então, meus irmãos, que a gente possa, todo esse capítulo, né, vem abordando essa temática com tantos irmãos apresentando estas mensagens, como Cáritas, São Vicente de Paula, esse bispo, né? Tantos amigos apresentando. Que a gente possa lembrar, que a gente possa entender, que a gente possa internalizar, mas principalmente que a gente possa colocar para fora. E colocando para fora, possamos colocar em prática esse amor em ação, a caridade. Vamos seguindo para o nosso encerramento, para a prece, para o pedido de passe e para a fluidificação da água. Se alguém ainda, antes da gente começar a prece, desejar fazer algum comentário, alguma pergunta, trazer algo a essa live, fique à vontade. Silenciarei-me por alguns segundos para que possamos deixar que você expresse caso queira. Nosso querido Mauro fala assim: gratidão, irmão, que Jesus te ilumine sempre, ilumine a todos nós. E que essa luz, né, como você diz, brilhe a nossa luz, não ofusque ninguém, como nos aconselhou Jesus e emana nesse texto. Lembrando que esses conteúdos, né, dessas lives, tanto a Caroline como a minha, estão gravadas aí no IGTV do Instagram e normalmente no mesmo dia ou no dia seguinte são também gravadas no GEP TV no YouTube. Então você pode assistir, você pode compartilhar, você pode aproveitar
né? Todas elas ficam armazenadas onde a gente pode tirar proveito dos ensinamentos dos Espíritos. Então, como não há mais, nesse momento, nenhuma contribuição, nenhum comentário, nenhuma mensagem, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos orar ao amado Mestre Jesus, agradecer ao Pai por estarmos aqui reunidos, por estarmos retornando às nossas atividades laborais, né, profissionais, pós-Covid, né, está diminuindo cada vez mais. Agradecer, Senhor, por esses aprendizados, por esses ensinamentos. Orar por aqueles que estão necessitando das nossas preces. Possamos dirigir a nossa atenção a esses queridos irmãos que precisam do amparo, precisam encontrar a saúde mental, espiritual, física. Orar por aqueles que nos deixaram, que nos estão fazendo falta, que possamos ter um sentimento de amor, não de dor, se possível, mas sim o amor. O amor pelo convívio, por termos convivido, e compreender que podemos ainda conviver. Podemos até não ver, não tocar, mas podemos nos relacionar com aqueles irmãos que já partiram. Podemos orar por eles, para que fiquem em paz, que encontrem a harmonia, que possamos estar bem. Oramos por aqueles que estão em hospitais, nas ruas, nos presídios, nas casas, presos em suas casas, presos em seus pensamentos, presos em seus orgulhos, em suas vaidades. Possamos orar para que esses irmãos possam encontrar o amparo, possam encontrar a ajuda, o auxílio. Oramos também, Senhor, para que nesse momento a espiritualidade amiga derrame-se sobre cada um dos lares que nos ouvem, que esses irmãos possam acolher e receber o passe espiritual que é emanado por estes irmãos em direção a cada um deles em seus lares, ou se estiver em seu trabalho, aonde se encontre, assistindo ou ouvindo esse pedido. Silencio-me para deixar um tempo para que a espiritualidade amiga aplique o passe conforme a necessidade de cada um dos assistidos. Somos gratos a Ti, bons amigos espirituais, e rogamos agora, pedimos agora que fluidifique a água daqueles que desejam, que trouxeram e que estão próximos a si. Ao beber esta água, esse medicamento enriquecido com fluidos espirituais, tome gole a gole, devagar, sentindo o líquido na boca, descer por sua garganta, mentalizando a saúde, a paz, a harmonia, a bondade, o desejo de fazer mais pelo outro, de fazer mais por si, conforme os desígnios de Deus. Mestre Jesus, querido Kardec, queridos bons espíritos, querido Bispo Adolfo, somos gratos a Ti por mais esse encontro nesta quinta-feira. Que possamos estar presentes na próxima semana. Que assim seja, meus irmãos. Amém. Muita paz, muita luz.